Muito bem, chegamos a mais uma videoaula 25, ainda geometria espacial, ainda falando sobre corpos redondos, e agora a gente vai falar sobre uma questão que são os troncos de cones. Meu nome é Eduardo Adilung, sou professor de matemática, e vamos seguir em frente então. Boa aula, pessoal. Muito bem, esquecemos de conferir uma outra figura que são os troncos de cone. Essa figura é comum? Sim, a gente convive com vários objetos que têm a forma do tronco de cone. Mostrar alguma? Bom, vamos lá. Deem uma olhada nesses exemplos aqui, ó. Aqui a gente tem algumas figuras que são troncos de cone. Figuras conhecidas, por exemplo, esse copo, essa panela, esse balde. Eles não são cones. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um desenho de um cone. O cone, naturalmente, seria até em cima, né? Ele teria uma ponta assim, né? E esse aqui não tem. Da mesma forma que o balde, ele se completado, ele seria um cone até aqui embaixo. Mas ele não tem. Por quê? Porque é como se tivesse cortado o cone. E aí o que sobrou é o que a gente chama de tronco. Então a gente vai ver nos próximos slides as partes desse tronco de cone. O que acontece quando um plano paralelo corta o cone, né, paralelo à base, tá? Ele corta o cone. Você acaba tendo um tronco. Esse tronco, ele vai ter um raio maior da base de baixo, o raio da base de cima, uma altura, que é a distância entre essas duas bases, e uma geratriz, que é a geratriz do tronco. O tronco de cone se parece com o caso do tronco de pirâmide, exatamente. E as fórmulas são parecidas. A gente vai ver isso no próximo slide, então. Vejam só. Se o tronco é regular, as suas bases são círculos, e já sabemos como calcular. Então, a área da base maior, que eu coloquei como AB maiúsculo, π vezes raio ao quadrado, e a área da base menor, π vezes o raiozinho R minúsculo ao quadrado. Agora vejam a figura de sua lateral. É uma faixa circular. E as fórmulas do tronco de cone, a gente vai ver primeiro a área da superfície lateral. A área da superfície lateral é π vezes g vezes a soma dos R's. Depois a área total. A área da base maior mais a área da base menor mais a área da superfície lateral. E por fim o volume. O volume do tronco, essa forma um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Π vezes a altura do tronco sobre 3, vezes o raio ao quadrado, mais o raio vezes o raio menor vezes o raio maior, mais o raio maior ao quadrado. A gente vai ver um exemplo nos próximos slides. Expectativa que está um problema para resolvermos. Os raios das bases de um tronco de cone são 6 e 4 metros. A altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume desse tronco de cone. Lembre-se que π agora vai ser 3,14. Isso, a fórmula do volume é V igual a isso mesmo. Temos todos os dados. Então vamos mostrar no desenho. Esse desenho, ele não estava no problema, mas ele serve para ajudar a gente, né? O que a gente precisa, a altura e os raios. Temos, e o π também que foi dado. Então, tá fácil de resolver. Colocando os valores na fórmula, fazendo as contas, os cálculos aí, né? 4 ao quadrado, 4 vezes 6, 6 ao quadrado, 3,14 que é o π, a altura é 10, e o 3, que faz parte da fórmula. Fazendo esse cálculo, 16 mais 24 mais 36 vai dar 76, dividido por 3, vezes 3,14. Eu vou chegar no resultado aproximado, 795,47 metros cúbicos. Agora um outro exemplo, o tronco de cone tem raio da base maior
menor 5 e da base maior 8, e a altura entre eles é 4, e ele quer a área total do sólido. Nesse caso, para calcular a área total, vamos ter que achar a área da base maior, menor e da área da superfície lateral. O desenho ajuda a gente a entender quem é quem. Então, para calcular o valor de G do tronco, né, podemos usar o teorema de Pitágoras, exatamente. É importante que vocês entendam o seguinte, que o raio, aqui, ó, o raio de cima e o de baixo, você tem esse pedaço aqui, ó, que faz parte do triângulo aqui, ó, ele é a diferença entre o raio maior e o raio menor. Então, o meu triângulo aqui ficou sendo a altura, a geratriz, e essa partezinha de baixo aqui, que é essa diferença aqui, 8 menos 5. E aí eu tenho um triângulo retângulo, para achar a geratriz é só fazer o cálculo ali, né? 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, a minha geratriz vai dar 5. Agora, para calcular as áreas das bases, π vezes r ou r maiúsculo ao quadrado, é π vezes 8 ao quadrado, 64π. A área da base menor é π vezes r ao quadrado, 5 ao quadrado, 25π. A área da superfície lateral é π vezes g vezes a soma dos r mais r. Então vai ser 8 mais 5, 13, vezes 5, 65π. Logo, a área total é a soma dessas áreas. Então vai ser 64π mais 25π mais 65π. 154π metro quadrado. E é isso, pessoal. Assistam com bastante atenção. Até a próxima. Bons estudos para vocês.